a gente tem que entender, as pessoas criticam muito isso, tá? Eu digo que se Jesus estivesse na Terra hoje, ele não ia fechar Mundial, não ia fechar Plenitude, não ia fechar o cara lá do Rio de Janeiro que revela, ele não ia fechar a igreja nenhuma. Não iria fechar? De jeito nenhum. Quando vieram, né, até Jesus disse assim, eu tenho um povo aí pregando o teu nome, proíba isso. O que Jesus disse? Deixa. Quem não é por nós é contra nós, né? Tá lá. Importa que o reino seja anunciado. Porque lá vai ter gente salva, na Batista aí, vai ter gente salva, na Universal vai ter gente salva. Existe, por exemplo, a igreja, a porta pequenininha lá, que tem 2, 3 pessoas, que é igreja de quintal, os pastores presentes falam. As pessoas não têm noção do que acontece lá. Existem lugares que são pontos de contato. Você vê, o cara tá com a vida destruída, passou ali na frente, entrou, aceitou Jesus, não ficou lá, mas foi para outra igreja. Foi só ponto de contato. Só o ponto de contato. Você tá entendendo? A gente não pode colocar Deus dentro de uma caixa. Nossa. Então, existe o lado místico, existe o lado que a gente não suporta, mas deve ter uma base bíblica, mas Deus tem seus meios de usar. Eu não posso pegar e dizer que Deus não vai operar, tá, entendeu? Se o nome de Jesus, né, ninguém diz Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. E então, você pode ver que é uma briga, né? Nós pentecostais, né? Os churches agora, dizendo, não, Deus não tá lá, porque tá tudo preto lá. Não, mas Deus tá aqui, porque aqui é do manto e do terra. Mas sim, as duas são pontos de contato. Eu tive com o pastor da Alva aqui, o pastor... Aqui em Curitiba, o Alvo, né? Ele coloca o ringue lá dentro da igreja e... Cara, aquele povo é crente É Rodrigo, né? Ali na linha verde, ali da Mille. Que é gigante a igreja. O povo... E ele prega a santidade, tá? Aí você olha pra estética, O povo já julga. Quer julgar, mas ninguém vai lá ver, andar com aquele povo. É oração, é jejum, é busca, é Bíblia, é estudo. Tem muito seminário, muito estudo, muito conhecimento. Então, assim, as pessoas querem colocar Deus dentro de um... Mas Deus tem seus meios e ele continua trabalhando. E aí vem o trigo e vem o joio. Tudo junto. Mas na volta de Jesus a gente vai ver. Agora, para ir para o céu, né? Existe os princípios. Eu sempre digo, a pessoa é muito simples a pessoa saber se ela vai ser arrebatada. É muito simples. Veste branca quer dizer o que na Bíblia? Consciência limpa. E azeite na lamparina é o que? Relacionamento com o Espírito. Então, se você está com a tua consciência limpa e você tem um relacionamento com o Espírito, tá tudo certo. Tá tudo certo. É a gente que quer complicar. Verdade. Né? Então, é ter consciência limpa e um relacionamento com o Espírito. E só de você estar com a tua consciência limpa e relacionamento com o Espírito Santo, você já incomoda. Eita. Eu sei que a gente abordou um assunto que é geopolítica junto com a escatologia aqui, né? Muito bom esse assunto. É assunto atual, né? Atual para presente, né? Que a igreja vai viver e não tem para onde correr. Mas eu gosto muito e eu queria... a gente sempre ouve falar, e eu leio, eu assisto bastante National Geographic, não sei se isso é bom, se é ruim. Eu assisto mesmo, eu gosto. A gente vê muito as pessoas falando, aí vou pegar algo antigo, nada a ver com o assunto, vou mudar o assunto, tudo bem? Mudar o assunto? Eles falam muito sobre, por exemplo, as pirâmides do Egito. As pirâmides do Egito, falam, a gente tá lá as pirâmides, eu não tive ainda, eu já fui para a Europa algumas vezes, mas não fui ainda para o Egito, é uma viagem que eu programo fazer pro ano que vem, pela beleza que deve ser, ali, não a cidade do Cairo, mas as tumbas, falam que pode ter sido construído por aliens, nós como cristãos evidentemente que não acreditamos, mas entretanto o que me chama a atenção nesse aspecto, e não sei se isso tem alguma coisa a ver com simbologismo, com paganismo, porque também tem pirâmides aqui na América Latina, tem pirâmides na Romênia, isso é interligado? Na Antártida. Isso é interligado, isso é algo sobrenatural no sentido de extraterrestre? A Talahá existe? Não, porque assim, que nem o pastor Lincoln Romano... Ratanabá. O pastor Lincoln Romano falou que acredita em extraterrestre. E ele explicou o porquê que ele acredita. Porque tudo que não vem dessa terra é extra. Então, ou seja... os anjos nós somos extraterrestres, que nós não pertencemos. Não pertencemos a esta... Exato. Não, ele falou de forma irônica, mas faz sentido. Assim, na tua visão, o que tudo seria isso? E agora diz que tem energia debaixo lá, diz que foi achada energia debaixo.
Então, o Salomão disse o quê? Não existe nada novo debaixo do sol. Eclesiastes 9, né? Então, assim, existem coisas que... tecnologias e coisas que existiram, né? Que podem ter sido dizimadas e voltou a existir. Essa é a ideia. Parece que a gente está dentro de um ciclo, né? Muda os personagens e um pouco da roupagem, mas a história é a mesma. Só que, por exemplo, as pirâmides do Egito, a gente tem muita coisa na Bíblia que foi sucumbida pelo dilúvio. Então, quando você pega a data do dilúvio, se vamos colocar aí 2.500 anos de história, deu o dilúvio. Nossa. E aí nós temos 1.500 anos até a chegada de Cristo. Não é um tempo muito grande? Sim. Então, de Gênesis 1, nós também temos o período do Éden, que também muita gente contabiliza, tem judeus que acreditam que Adão viveu 10 mil anos dentro do Éden. Não tem como contabilizar. Tem gente que diz que teve 10 mil filhos, que é aquela questão, né? Quando Caim foi para a terra de Nod lá, já tinha gente lá. Cadê aquele povo? Então o Éden era um paraíso plantado na terra que tinha um acesso à terra. Deus plantou um jardim, colocou o homem e aquilo lá tinha um portal. A pessoa tinha acesso à terra. O Éden foi tirado da terra. Né? A gente tem hoje a única coisa que nos prova o Éden é o Iraque, é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Caramba. Que passavam dentro do Jardim do Éden. Mas tem mais 2 rios ali que não tem mais. Mas o Rio Tigre e o Rio Eufrates estão dentro do Éden. Estão lá até hoje, né? Estão lá até hoje. Então, só para confirmar que teve o Éden. E prova também que a Mesopotâmia é o berço da civilização. Que é o que a gente aprende na escola, porque a Mesopotâmia é exatamente o Iraque. Então, veja, já começa nesse princípio. Do Éden para a Terra havia acesso. Outra coisa é os gigantes de Gênesis 6. Né? Eu não acredito que era anjo que deitou com genética angelical com humana. Que coabitou com mulheres, né? Que é falado então, muito isso. Né? Agora entrou a questão dos enoquianos e tal. Mas a raça pura, na minha visão ali, é a raça de Sete, que eram os filhos de Deus, que quando Eva gerou Sete, diz, Deus me deu outro filho no lugar de Abel que Caim matou. Quer dizer, Deus está me devolvendo um filho que vai honrá-lo, servi-lo, adorá-lo como Abel. E aí entra aquela mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, que era a geração de Caim, gerou uma anomalia genética, gerou gigantes. Então a gente tem Golias lá na frente com 3 metros. Né? Então a gente tem gigantes, esqueleto de gigante na Terra de 6. Nossa. Tem esqueletos disso? Tem espada gigante, tem coisas absurdas que a arqueologia achou. Caraca. A gente não pode dizer que não existiu gigantes. É só olhar pra gente mesmo aqui, ó. Eu tô quase 2 metros. Imagina os caras que jogam basquete que lá. Tem 2,6, 2,10. 2,15. E são poucos, né? Mas você vê que aí existe... Nem vou me entrar em detalhe, que é muita conspiração. Mas é questão a modificação genética por alimento e água. Mas... Eu acredito. Existe modificação genética. Sim, por isso que eu veio também. É doideira. O flúor... Tudo tem influência. Então, os TTH que vem agora. Até a questão de submissão da humanidade, existe toda uma questão científica por trás disso. Agora na chácara, pegar direto. Aí o que acontece? A minha visão de pirâmide, existe uma estrutura ali gigantesca que pode ter sido os próprios gigantes que construíram. Agora, poderia ser uma fonte de energia? Quando você estuda os estudos de Tesla, olha qual é o nome da empresa de Elon Musk. Tesla criou energia sem cabo. Falam que até mataram ele por causa disso. Sim, né? Thomas Edison nunca criou energia, foi tudo estudo de Tesla. Quando você pega toda a fonte, Tesla morreu dentro de um apartamento. E existe algo muito forte sobre Nikola Tesla. Que quem pegou todo o documento de Tesla foi o tio de Donald Trump. Caramba. E Trump está alinhado com Elon Musk. Existe um... Olha que... Meu Deus.
Agora, mas uma das coisas de Telas... Porque diz que sumiu todos os documentos de Telas, né? Falam que sumiu tudo, só ficou... mas eles foram lá e rebanharam tudo. Que era o quê? Mas disse que eu tenho a pirâmide, alguns dizem que era revestida de cobre, o sol bate, gera uma fonte de energia, e eu tenho um ponto de contato, vamos dizer, uma madeira, eu encosto aqui e gera luz. Então, existia... E essa é a tecnologia de Tesla. E agora, parece que na Austrália vai se gerar uma cidade totalmente com luz, sem cabo. Por wireless, né? Como se fosse wireless, pra você entender. Tipo Wi-Fi. E isso veio da onde? Toda essa ciência. Se nada se inventa, tudo se copia. E aí não há nada novo debaixo do Sol. Do Sol. Então poderia ter havido uma fonte de energia lá e aí entra essas questões. Então veja bem, o povoamento da Terra. Antes de entrar lá, a gente está falando do resfriamento da Terra. Quando você pega, existe uma visão teológica que os continentes se dividiram no dilúvio. Que houve a Pangeia. Que houve o afastamento. E existe várias teses, né? Mas como é que as pessoas chegaram aqui pelos oceanos, se tem água? Né? Tinha gente aqui no Brasil, tinha gente nos Maia, né? Os Incas. A Antártida. Quando você pega isso, você estuda isso, eu fiz um estudo com um matemático teólogo. A Terra era toda congelada, então era por gelo. Eles atravessaram o continente. Depois que ela foi... Por gelo? Por gelo. Que entra no ciclo da Terra, né? Então, ela foi modificando com o decorrer do tempo. Então, eles entraram nos continentes por gelo. E existia pessoas... Aí, quando você pega Gênesis 11, vamos colocar Gênesis 11. Todos falavam um idioma só, Deus espalhou. Não espalhou? Então, o espalhar ali que gerou a povoação da Terra. As pessoas começaram a caminhar para longe de Babel. Espalhou. E aí, toda civilização, veja, já era pós-dilúvio diante da construção da torre. Já havia tecnologia e ciência. Nossa, imagina. Que foi povoada a Terra. Pós-dilúvio, né? Você tá entendendo? E era para tocar o céu, imagina? E aí você pega toda essa ideia. Já existia... A Torre de Babel é muito forte você estudar sobre ela. Porque o princípio de Babel é o princípio que nós estamos vivendo agora. Criar um governo único e se conectar a todo mundo sem precisar de Deus. Com uma língua, um povo, uma moeda. Tudo único. Então, veja bem, Babel, por exemplo, Semaríades ou Semaríades, né? Que está vinculado a Nimrod e Tamuz, que é filho de Semaríades. Semaríades é a Estátua da Liberdade. Quer dizer... Ela é a filha de Nimrod. Ela teve um filho... Com a própria mãe lá. E aí, que gerou Tamuz, que é o deus da fertilidade. Então, veja bem, Semaríades é cultuada até hoje. Ela tem lá a baita Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Aqui no Brasil você tem em todos os estados por causa da AVA. Então, popularizou isso aí. Porque também é um princípio maçônico. Então, o que acontece? Toda a história remete a Gênesis 11. Não é tudo vai lá no princípio. E ali já havia muita ciência, muita tecnologia. E aí Deus dispersou. Quer dizer, o Nimrod conseguiu a unidade. O que Deus disse lá em Gênesis 11:6? Os homens são um e tudo que eles intentarem, eles vão conseguir. Meu Deus. Sem Deus. Deus não estava naquilo. Aí vem o verso 6, verso 7. Desçamos e confundamos. Que aí surgiu os idiomas.